Bom dia, meus irmãos em Cristo, que Jesus os abençoe, paz no seu coração, muita alegria no seu dia e que Jesus nos traga sabedoria, nos mostre a verdadeira palavra, a palavra correta de Deus e nos dê forças para aplicá-la em nossas vidas. Hoje nós vamos continuar Gênesis 30, versículos de 25 a 43. E o título é Como Jacó ficou rico do nada. Lembrem-se que Jacó, apesar de ter vindo de uma família rica, ele saiu fugido da sua família e veio para a Mesopotâmia para encontrar uma esposa. Mas aí as coisas não saíram como ele previa. E ele teve que fazer um acordo com Labão de 7 anos para conseguir Raquel para se casar. No final desses 7 anos, ele feliz que já ia conseguir Raquel, mas no casamento Labão o trapaceou e trocou Raquel por Lia. E daí quando ele foi reclamar, Labão veio com uma outra explicação, dizendo que era costume de dar a filha mais velha em casamento primeiro. Aí nós vemos que Jacó já estava praticamente 14 anos trabalhando numa condição de servidão ali, porque ele estava trabalhando a troca de alojamento, de comida, de água, dessas coisas, trabalhou muito, enriqueceu Labão, mas ele mesmo não tinha nada. E vamos ver o que é que Jacó aprendeu nesse período de tempo, porque quando Jacó veio para a Mesopotâmia, nós sabemos que Jacó não era muito honesto. Mas aí ele fez esse negócio muito estranho com Labão, por causa dos costumes da época, e agora Labão iria propor a ele um negócio irrecusável, porque ele queria voltar para Canaã. Mas Labão disse para ele para pôr o seu preço. Mas a oferta de Jacó foi muito surpreendente. Leitura de Gênesis, capítulo 30, versículos de 25 a 43. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Elas serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro.
Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Para começar, ele completou os 14 anos de trabalho para Labão. E aí ele decidiu retornar para Canaã e foi pedir autorização para Labão para levar as suas mulheres e filhos. Quem eram essas mulheres? Lia, Raquel, Bila, Zilpa, os 12 filhos homens e Diná, que era a única filha mulher. Mas aí Labão não queria perder esse negócio de muita vantagem que ele fez com Jacó. Ele queria que Jacó continuasse lá. E aí Labão pediu para ele quanto é que ele queria para continuar lá cuidando dos seus rebanhos. E nós descobrimos também que Labão, além de ser uma pessoa desonesta que estava tirando vantagem de Jacó, ele também não era uma pessoa abençoada por Deus. Ele estava fazendo acordos com o Satanás. Por que é que nós sabemos isso? Porque ele mesmo vai dizer que ele sabia, através de adivinhos, que Jacó era um homem abençoado por Deus. Então vejam a seguir o que a Bíblia está falando sobre os adivinhos. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria. Deuteronômio 18, versículo 10. Lancem feitiços, atue como médium,
ou pratique o ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Deuteronômio 18, versículos 11 e 12. E a seguir eu vou tentar mostrar para vocês com um exemplo ilustrado. Desculpem aí a minha falta de ajuda para alguém filmar, está tudo desfocado, mas vai dar para vocês entenderem o que é que está acontecendo ali, porque é algo bem complicado da gente entender. Mas vamos ver que vai haver uma separação ali das ovelhas salpicadas e pintadas. Vai haver também separação dos cordeiros pretos das cabras pintadas e salpicadas que nascessem. Esse acordo não seria para Labão pagar a ele nada naquele momento, mas é algo que iria acontecer a partir dali. Veja a mudança que ocorreu em Jacó. Jacó, no passado, trapaceou o próprio pai. Aí Labão o trapaceou. Será que Jacó aprendeu a lição? Nós não sabemos, mas estamos vendo aí que nessa proposta de Jacó que houve, de certa forma, uma mudança. Porque Labão tinha se tornado muito rico com a ajuda de Jacó. E Jacó poderia muito bem exigir de Labão algo muito maior. Mas não, ele fez uma proposta muito honesta, que iria depender da vontade de Deus para que ele se enriquecesse. Vamos supor que esse aqui seja todo o rebanho de Labão. As pedrinhas pretas significam os animais que não têm nenhuma marca, nenhuma mancha. E esses botões coloridos vão significar os animais que têm uma mancha. Ele havia perguntado a Jacó quanto é que ele queria para continuar cuidando de todo esse rebanho, para que Jacó não fosse embora para a sua terra. Mas Jacó lhe fez uma proposta muito estranha. O que Jacó queria fazer é separar esse rebanho. Ele disse que iria lá e tiraria todos os animais que têm algum tipo de mancha, algum tipo de marca, e os separaria. E então, a partir desse momento, ele teria 2 rebanhos. Ele continuaria cuidando do rebanho de Labão, que é o rebanho maior. E a partir desse momento, todo animal que nascesse deste rebanho, que é considerado puro, sem mancha, sem nada, e tivesse mancha, seria dele. E todos os animais que continuassem sem nenhuma mancha, seria de Labão. Todos os cordeiros pretos também seriam retirados. Labão achou que era uma proposta maravilhosa para ele, porque veja quantos animais com manchas que tinham e quantos sem mancha. Então Labão, muito feliz, aceitou imediatamente a proposta. E daí Labão foi lá, separou todos os animais com mancha e entregou para os seus filhos cuidarem. Só de modo que não haveria dúvida, Jacó passou a cuidar só do rebanho que não tinha nenhuma mancha, nenhuma marca, nada. Aí a proposta iria acontecer daí para frente. Quer dizer que daí para o futuro, por exemplo, se nascesse um animal que tinha mancha aqui no meio, Jacó iria imediatamente tirar esse animal e colocar no seu rebanho. E assim continuou por muito tempo. E Jacó ainda diz que se Labão chegasse alguma vez e visse no seu rebanho algum animal sem mancha, ele poderia ser considerado ladrão. Vocês entenderam aí esse negócio? Hoje em dia nós sabemos o porquê de um animal nascer pintado e outro não. Nós sabemos o porquê do meu cabelo ser negro, do cabelo de alguém ser amarelo, ser loiro.
outro ser marrom, a cor dos olhos. Como é que nós sabemos? A biologia evoluiu muito e nós já sabemos pelo estudo da genética dos genes recessivos e dominantes como chegar a essa conclusão. Mas naquela época eles nem sabiam da existência da genética. Veja que Jacó estava contando apenas, primeiro, em Deus, segundo, na sua experiência como pastor. Se a gente pensar bem, por exemplo, no caso de Raquel com as mandrágoras, Deus provavelmente usou esses frutos para fazer com que Raquel se tornasse fértil. E ela foi capaz de gerar 2 filhos depois que ela consumiu as mandrágoras. Veja aqui uma outra experiência interessante, em que Jacó vai usar certos galhos ali, com certeza alguma substância desses ramos passaram na água e os animais foram nascendo malhados. E o que nós sabemos é que o plano de Jacó deu certo. É o que eu penso, que Deus trabalha em diferentes maneiras para ajudar os seus planos se cumprirem. E aí, o que aconteceu foi total sucesso, e essa foi a forma em que Jacó do nada ficou riquíssimo. O que eu sei sobre a riqueza é que, se não for da vontade de Deus e o homem se enriquecer de maneira ilícita, como Labão, veja que Labão saiu perdendo desta vez nesse negócio, quando ele achava que ele iria de novo trapacear Jacó. Não, ele perdeu e perdeu muito ali. Mas veja que todo negócio ilícito nos é, de certa forma, tomado. Às vezes não pelo mesmo negócio, mas por doença, por catástrofes, por outras coisas. Deus age de diferentes maneiras para que os seus planos se cumpram. Agora, e no caso de Jacó, que estava sendo obediente a Deus, ele estava sendo honesto, confiando, usando a sua própria sabedoria, então Deus o abençoou e ele se enriqueceu. Essa é uma história muito profunda. Parece algo banal, mas faz muito sentido e a gente vê acontecer o tempo todo. Nós vamos pensar nisso e tentar entender que a nossa pobreza, às vezes, depende de muitas coisas que nós temos que fazer para que Deus nos abençoe com a riqueza. São muitos elos aí que estão perdidos e que a gente tem que recuperar, colocar as coisas juntas, usando a sabedoria que Deus nos deu, usando a nossa fé, a nossa confiança em Deus e principalmente honestidade, não cair nas garras do Satanás para conseguir algo ilícito. Porque dessa forma, o que é para ser nosso, ninguém tira. Deus vai nos abençoar, as coisas vão acontecendo e a felicidade vai acontecendo na nossa vida à medida que nós confiamos mais em Deus e agimos de acordo. Obrigada, Senhor Deus, pela palavra de hoje. Eu confio em Jesus Cristo como meu Salvador. E espero que todos vocês confiem nele, de coração, de pensamento, em tudo que você faz na sua vida, para que as bênçãos dele jorrem sobre você, para que você nunca seja aquele filho esquecido porque está na desobediência. Quanto mais a gente obedece, mesmo que no sofrimento, as coisas vão ser transformadas para o melhor, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Um bom dia, muita paz no seu coração. Que Jesus nos abençoe abundantemente. Amém.